o fato que os senhores da imprensa têm noticiado, hoje principalmente, e a comunidade está sabendo. Ocorreu, diante do contexto daquilo que preconiza a nossa gestão, envolver principalmente a humanização sob o aspecto do servidor público e, naturalmente, da saúde, uma situação que nasceu em maio. E, evidentemente, este assunto será pormenorizado depois, se os senhores tiverem interesse, com a assessora especial, a Denise. Tomei conhecimento deste fato na noite de sexta-feira, através de uma ligação que recebi do líder de governo, o vereador Ademar Dorschmidt. Naturalmente que é um fato que não agrada o prefeito, nem o vice-prefeito, nem o secretário, nem a assessora especial de saúde. Diante do feriado de finados, no domingo, já na segunda-feira de manhã, busquei fazer uma apuração dos fatos e, preliminarmente, nos mostrou que houve uma falha administrativa. Houve uma falha administrativa no fechamento da unidade básica de saúde e, naturalmente, que houve uma falha administrativa no uso do veículo, do ônibus, que foi utilizado para isso. Busquei informações e estamos instaurando uma sindicância sob a portaria 3545, que vai apurar as responsabilidades deste ato. E uma coisa importante dizer à comunidade local e regional, que não farei caça às bruxas. O nosso governo tem os princípios da legalidade, da impessoalidade, da transparência, da publicidade, da economicidade e da moralidade. Naturalmente que a sindicância irá apurar as responsabilidades, mas é fato que eu, como prefeito, preciso adotar medidas de que o responsável, ou a responsável, ou os responsáveis façam o ressarcimento dos custos disso tudo aos cofres públicos. Este episódio nos leva a adotar práticas para não se repetir fatos semelhantes. Isto foi um ato isolado. Eu quero reiterar aqui a minha confiança aos secretários, aos assessores e aos servidores públicos. E neste instante também, naturalmente, como prefeito, peço desculpas pela falha administrativa à população de Toledo. O início dessa viagem foi em maio de 2013, início de maio, final de abril, início de maio, em que nos chegou a mim, ainda como diretora-geral de saúde, um pedido da Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, do Jardim Europa, no nome do Dr. Marcos, que é um médico nosso lá, em que ele solicitava que se desse o aval para uma viagem para os funcionários no intuito de relações melhorarem, das relações interpessoais melhorarem dentro da nossa política de humanização que iniciava-se naquele momento. Então, dentro de uma política de valorização do profissional dentro da unidade, naquela ocasião a unidade apresentava
sérios problemas, vinha de um período longo sem médicos, né, e estava para ser ainda contratado um médico, então o estresse dentro da unidade era enorme, as relações estavam estremecidas e eu achei que seria uma boa ideia eles fazerem sim uma viagem externa, porém no pedido ele solicitava transporte e uma data durante a semana. Nesse mesmo pedido que eu encaminhei para a coordenação de estratégia de saúde da família, eu fazia duas ressalvas. A primeira, que nós não tínhamos ônibus para transporte dos nossos funcionários. Então, que o ideal seria que se fretasse um ônibus e que a Secretaria Municipal poderia, de algum modo, auxiliar com um lanche, alguma coisa nesse sentido. E segundo ponto, que eles pediam uma sexta-feira a definir, em que eu dizia que seria ideal um final de semana ou uma sexta-feira em que houvesse um feriado. Isso foi para a unidade e de lá para cá eu não vi mais, não me chegou mais nada a respeito do que eles haviam combinado ou deixado de combinar. Naquele momento e no subsequente, eu só vinha ouvir novamente dessa viagem na sexta-feira. Uma das nossas diretorias levou adiante, não retornou para nós o que havia sido combinado ou falado e passou ao largo. E, infelizmente, foi o que aconteceu. A essência, o objetivo da viagem era correto, né? O que não ocorreu de maneira certa e adequada foram os trâmites em que essa viagem ocorreu, ou seja, com o uso de um transporte público e num dia de trabalho normal. Então, o problema esteve aí que não, infelizmente, não passou pelo nosso crivo. Isso realmente foi o que aconteceu. Houve uma falha administrativa sob o aspecto daquilo que corresponde à Secretaria de Saúde. Naturalmente, eu, como prefeito, sou responsável pela gestão como um todo. Como a nossa prefeitura tem 3.100 servidores, dividido em várias secretarias e assessorias, naturalmente que algumas situações podem não ser de conhecimento do prefeito. Uma situação como essa, naturalmente, eu classifico como séria e que classifico, então, como falha administrativa. Não, os servidores da saúde daquela unidade básica não têm nenhuma culpa sobre o episódio. O que houve foi de que isto nasceu em maio, conforme a assessora especial nos fala, a doutora Denise, e que, por consequência do lapso de tempo, de maio até o instante, a diretora de atenção básica chamou para si esta responsabilidade e, em conjunto, naturalmente, com coordenadora da unidade de saúde, tomou a decisão de fazer esta viagem naquele dia, que no meu julgamento é impróprio. Por outro lado, pergunta-se também como esta diretora teria a competência de pedir o veículo da prefeitura para fazer essa viagem. Isto é praxe. O secretário e o diretor, quando necessitam de veículo, fazem um pedido, uma requisição ao coordenador da frota, e neste caso ocorreu isso. Se porventura, nesta solicitação de número 31791, constasse o motivo da viagem, com absoluta certeza e pela confiança que tenho no servidor que controla a frota, este veículo seria negado. Não está grafado nesta autorização para que fins era esta viagem. Portanto, neste sentido, nós admitimos, mais uma vez, foi uma falha administrativa. Por isso, nós estamos instaurando a sindicância e como nós temos por princípio de governo não ir à caça às bruxas, naturalmente que eu, como prefeito, tenho que ter o equilíbrio, o discernimento
a sabedoria de agir quando tudo estiver apurado. E quando a sindicância apurar responsabilidades, naturalmente, o ato do prefeito será tomado. Então, a sindicância está instaurada para, evidentemente, fazer a apuração dos fatos. Reitero, o nosso governo é um governo que trabalha na perspectiva e na ótica da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da transparência. Qual o prazo dessa sindicância, prefeito? O prazo legal, segundo o que foi informado pelos Recursos Humanos, é de 60 dias. Evidentemente, esta é a primeira falha nossa, o fechamento da unidade em um dia que é dia do expediente. Poderia ter sido usado a segunda-feira anterior, que é dia do servidor público. Então, houve um descompasso de entendimento, naturalmente, e que a gente entende que esta falha é uma falha administrativa. E, evidentemente, que esta diretora, ela cometeu este equívoco, porém, eu preciso reiterar uma coisa. Diante do contexto de gestão que esta diretora, com o secretário de saúde, com a assessora especial de saúde, tem feito em prol da melhoria daquilo que nós desejamos e do foco que este governo está dando ao estratégia da saúde da família, por este ato eu não posso julgá-la. Eu tenho que contextualizar a ação desta servidora, que é uma servidora que contenta e contempla as políticas que o governo deseja, e eu não posso ter uma decisão estanque de exonerá-la ou colocá-la à disposição. Então, eu preciso, com absoluta certeza, tranquilidade, discernimento e sabedoria, contextualizar a ação desta diretora. Errou, certamente, os fatos mostram. Porém, neste contexto do erro, eu creio que nós, do governo, e eu tenho absoluta certeza que a população vai ter uma resposta extremamente positiva sobre o aspecto da solução dos problemas que temos, também, inclusive, na implantação das outras equipes da família que contemplam o nosso plano de governo. Não, já estou dando a resposta. Estamos aqui reconhecendo que houve uma falha administrativa e já estamos dizendo que os recursos públicos serão, evidentemente, repostos, ressarcidos, como queiram os senhores entenderem. Nenhum partido não tem filiação partidária e a decisão política que foi tomada contextualiza-se pelo histórico que o PSC conhece, que os integrantes do governo conhecem. Ok, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu sou grato por todos vocês estarem aqui